Agora a gente vai falar sobre a desigualdade social no Brasil. A gente acabou de falar sobre diminuir compra, mas mesmo assim querer comprar. E essa desigualdade social no Brasil, ela continua sendo um dos maiores desafios para o desenvolvimento do país. E um tema polêmico se destaca: os supersalários dos magistrados e juízes, que frequentemente são muito superiores aos salários mínimos. E olha, essa predominância aí do salário mínimo, ela é uma coisa que dificulta muitas coisas, porque o brasileiro reclama do salário mínimo, enquanto os juízes, os magistrados estão felizes com super salários. E esse rendimento da grande maioria da população só está caindo. Em um cenário onde a classe trabalhadora enfrenta dificuldades com reajustes de salários e as políticas públicas de distribuição de renda, o abismo entre os altos salários e os baixos rendimentos só tendem a crescer, agravando a desigualdade social. Para discutir o impacto desse cenário e as dificuldades de alcançar uma verdadeira justiça social, convidamos o sociólogo Robson Sávio Reis Souza, professor e pesquisador da PUC Minas. Bem-vindo ao Brasil Hoje, bom dia. Bom dia, Daiane, para você e para todos os telespectadores do Jornal Brasil Hoje. Esse tema é polêmico, né? Com certeza as pessoas ficam muito indignadas. Como que você vê a situação da desigualdade social no Brasil atualmente? Quais seriam, assim, os principais fatores que contribuem para esse aumento de desigualdade? Como você disse muito bem, Daiane, nós temos um país que ele é marcado pelas desigualdades. E uma dessas desigualdades tem a ver com a questão dos salários e dos rendimentos. A grande maioria dos brasileiros recebem o salário mínimo, um salário que ele não dá conta de responder por aquilo que a própria Constituição determina, que é um salário que deveria dar condições das pessoas terem uma boa condição de vida, habitação, saúde, alimentação. Mas alguns segmentos, principalmente do funcionalismo público historicamente, têm um salário que é um verdadeiro privilégio. Você veja, né, o setor aí do sistema de justiça, o Poder Judiciário. Historicamente, é um segmento que ele se comporta quase que como se fosse uma casta, um grupo de privilegiados. Agora, o mais interessante, Daiane e telespectadores, é que a Constituição ela determina um máximo do salário, né, o teto salarial. Mas acontece que por uma série de mecanismos, né, de penduricalhos que vão sendo adicionados ao salário base, você tem esses absurdos, né, de juízes, desembargadores recebendo aí salários na faixa de R$ 500 mil por mês, o que afronta o próprio princípio constitucional que limita os salários. Então, um dos fatores ligados nessa desigualdade de renda tem a ver com esses grupos, né, dentro do próprio Estado, né, juízes, promotores, o setor ligado, por exemplo, ao mundo militar, que tem salários muito acima da média, digamos assim, do funcionalismo e também em relação ao salário mínimo no Brasil. Olha só, e esses salários, né, altos demais, absurdos demais, até para a nossa realidade, a gente nem consegue imaginar o que é que gasta com tanto dinheiro. Esses super salários, o que é que ele afeta no país mesmo, assim? Na verdade, Daiane, é o seguinte, quando você tem um orçamento que ele é muito curto, um orçamento público, né, você tem que otimizar a aplicação desses recursos em políticas públicas que beneficiam a maioria das populações. E se você tem segmentos que recebem muito, você está deixando, né, de aplicar recursos que poderiam estar sendo utilizados, por exemplo, na construção de moradias, em políticas de saúde, de educação, para privilegiar, né, esses grupos, que eu diria que são quase castas, né, grupos fechados, que recebem altos salários. Né? Então, na verdade, o orçamento público ele é curto, o governo tem, né, tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal, tem pouco dinheiro para investir nas políticas públicas, e, por outro lado, tem que bancar esses super salários que, como eu estou dizendo, eles afrontam o princípio constitucional que determina um teto salarial para todos os funcionários. É realmente assustador que justamente o setor, né, um poder, que é o Poder Judiciário, que é responsável, né, por aplicar as leis, por assim dizer, é aquele que, inclusive, recebe, né, salários acima da lei, acima do teto constitucional. Isso tem a ver com essa série de desigualdades que marcam as relações sociais no Brasil. E é preciso que haja uma correção nessas distorções
para que, inclusive, o dinheiro público, né, dos impostos, das taxas e dos tributos seja direcionado para políticas públicas que beneficiam todos os cidadãos e não grupos de privilegiados dentro da máquina pública, como é o caso do Poder Judiciário, do Ministério Público, de setores, por exemplo, da área da arrecadação fazendária, que são grupos que recebem altos salários, né, e que são bancados com os tributos, as taxas e os impostos pagos pelos cidadãos e que deveriam ser direcionados por políticas públicas que beneficiassem toda a população e não segmentos específicos. O senhor pontuou aí, né? Porque as pessoas ficam muito indignadas, revoltadas, principalmente nessa era digital. As reclamações em redes sociais aumentam muito com esses super salários. Porque, assim, enquanto esses salários de algumas dessas categorias são tão elevados, o reajuste do salário mínimo parece ser um tema difícil de resolver. Sempre é um básico ali para poder aumentar, e aí aumenta o salário mínimo e aumenta tudo também, né? O que acontece, Daí, é o seguinte, que o salário mínimo ele tem um impacto, né, na folha de pagamento das prefeituras, dos estados, né? Mas, na verdade, se você tivesse mais dinheiro público disponível para remunerar melhor as pessoas, né, eu imagino que o salário mínimo ele poderia cumprir aquilo que a Constituição determina. É muito importante que as pessoas entendam, Daiane, que há um artigo na Constituição que diz que o salário mínimo ele deveria ser suficiente para que uma família ela tivesse condições de habitação, quer dizer, moradia, saúde, alimentação, vestuário e até lazer. E o salário mínimo não corresponde com essa determinação da própria Constituição. Todos os anos, o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas, elabora um estudo dizendo, se o salário mínimo respondesse aquilo que a Constituição determina, ele deveria estar em tal valor, né? Os últimos cálculos mostram que o salário mínimo deveria estar na faixa de R$ 6.000 para cumprir aquilo que a Constituição determina. Agora, veja bem, a maioria dos trabalhadores, né, mais de 75% dos trabalhadores recebem no Brasil até 2 salários mínimos, esse valor tão pequeno. E grupos, né, de privilegiados recebem altíssimos salários, né, que poderiam estar sendo melhor aproveitados se estivessem sendo distribuídos para a população. Realmente nós precisamos, né, de enfrentar essa discussão em relação ao Poder Judiciário. Isso é uma questão histórica no Brasil, não há um enfrentamento. O Poder Judiciário é um poder que ele é muito fechado, pouco transparente, sem nenhum mecanismo de controle. Esses escândalos aparecem sempre na mídia e não é feito nada, né? Há uma dificuldade de enfrentamento, né, dessa estrutura de injustiça dentro do próprio Estado e, inclusive, dentro do próprio Poder Judiciário. É preciso que a sociedade, né, discuta, pressione, inclusive, os políticos eleitos para que legislações mais eficientes possam realmente controlar os salários absurdos de algumas categorias profissionais que operam dentro do Estado brasileiro. O senhor pontuou aí sobre os direitos da Constituição e eles são muito claros, né? Só que a gente vê que as pessoas, elas muitas das vezes não têm esses direitos garantidos, que são garantidos pela lei. O que muda na vida dessas famílias que enfrentam uma realidade muito diferente de desigualdade, passando muita necessidade? Quem deveria ser responsabilizado por isso? Olha, Daiane, aqui nós temos múltiplas formas de responsabilização. E aqui é muito importante a gente dizer que às vezes a gente cobra muito do poder público, né, representado pelos poderes, isso é importante, mas é preciso, em primeiro lugar, que as pessoas, nós, cidadãos, cidadãs, tenhamos consciência, inclusive, da nossa responsabilidade. Por exemplo, uma das formas fundamentais de a gente mudar uma estrutura de uma sociedade é elegendo pessoas comprometidas, né? Tanto o vereador do seu município, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, para produzir leis que elas sejam mais igualitárias. E o que acontece hoje no Brasil, infelizmente, que é uma grande desresponsabilização nossa na participação da vida política do Brasil, né? A gente vê que a qualidade de representação nossa no parlamento, na Câmara de Vereadores, né, no Senado, nas assembleias, é tão ruim, e pessoas que não estão preocupadas, por exemplo, com políticas mais igualitárias. Então, todos somos responsáveis. Não adianta a gente simplesmente julgar essa responsabilidade para os níveis superiores, que têm responsabilidade pela execução de políticas públicas e o cumprimento das leis, é verdade, mas nos desresponsabilizarmos como cidadão. Então, na verdade, a responsabilidade do cidadão, a sua participação,
o monitoramento de políticas públicas, a exigência de políticos que façam cumprir aquilo que está na Constituição e, obviamente, mecanismos de controle. Por exemplo, no Poder Judiciário, como eu estava dizendo para você, o Poder Judiciário é um poder que ele não tem controle social, né, nem controle político. Né? E por isso, inclusive, esses absurdos eles estão aí historicamente sem que eles sejam enfrentados. Então, são múltiplas as responsabilidades, né, dos poderes do Estado, mas a responsabilidade nossa também como cidadãos, que precisamos de pensar mais em políticas, né, e em legisladores comprometidos com o bem comum, e não em grupos, né, que inclusive se apropriam dos parlamentos para manter esses privilégios de determinados segmentos que operam dentro do Estado. Que aula, hein, professor? Muito obrigada pelas informações, por esclarecer nossas dúvidas. Com certeza a gente aprendeu bastante. Eu que agradeço, estou à disposição, viu, Daiane? Um grande abraço para você e para os telespectadores aí do nosso Jornal Brasil Hoje. Um grande abraço. Abraço. E é isso, gente, ter consciência, né?